Bom, irmão, sem querer eu cortei o vídeo anterior, né? Então vou ter que continuar desse, não quero começar de novo, né? Bom, então continuando do segundo vídeo, nós estamos agora no terceiro, né? Existem dois tipos de revelação que é importante nós saber, ou de aquisição de conhecimento da vontade de Deus. Importante, existe mais, mas dois bases aqui para nós entendermos. Existe a meditação da palavra, examinar as escrituras, né? Pesquisar, examinar o estudo da palavra, onde a gente tira tempo para meditar na palavra e com a ajuda do Espírito Santo a gente entendê-la, né? Existe esse tipo de trabalho onde os irmãos tiram um tempo para estudar, tanto sozinho, sua meditação diária ali, como coletivamente, né? Isso só vai acontecer de forma agradável se os que estão ali meditando estão em espírito. A carne está 100% morta. Onde ela aparecer, vai nascer heresias e fundar igrejas falsas, né? Bom, quando eu faço esses vídeos, eu faço na segunda característica, que é a revelação. O que é a revelação? É quando você não para estudar um assunto. O Espírito te traz ele. E isso deve acontecer na reunião da igreja. Na reunião da igreja, um pastor não vai trazer um estudo. Por exemplo, numa denominação, o pastor anuncia num dado domingo de manhã que ele acordou meio brigado com a esposa, né? Irmãos, nós vamos estar fazendo aqui um estudo 7 domingos sobre família, sobre marido e mulher. Então, este pastor, ele vai trazer 7 estudos. Ele limitou o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não pode falar mais nada na igreja. Por 7 domingos, os irmãos vão vir ouvir sobre família. E os irmãos que não são casados, os irmãos que nem foram chamados por casamento, os irmãos que têm outras pendências que eles precisam ser tratados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está castrado ali. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não obriga ninguém. As Escrituras falam em Romanos capítulo 2 que cada um segue segundo a coceira dos seus próprios ouvidos, que Deus os entregou ao espírito do erro para que creiam na mentira, porque não tem interesse pela verdade. Então os irmãos que têm interesse pela verdade, o Espírito vai incomodar eles, vão começar a perceber que isso não está certo e vão abandonar o sistema religioso. Então os dons do Espírito não podem se manifestar naquele ajuntamento de irmãos, dito igreja, mas não é a reunião da igreja nem na igreja, porque o pastor já determinou. E muitas vezes o que ele está falando ali é para a esposa dele, que ele quer atingir, entendeu? Só que ele não tem coragem de falar diretamente, né? Então, independente do motivo, está errado, irmãos. Agora, o pastor pode marcar, irmãos. Eu estou com interesse no meu coração de falar sobre família, eu vou marcar um estudo toda quarta-feira na minha casa. Então, os irmãos que tiverem interesse sobre esse assunto, aí sim, vai estudando, o Espírito Santo vai ajudando os irmãos a chegar à conclusão, porque é aquilo que aqueles que se ajuntaram com o pastor estão interessados. Agora, na reunião da igreja, é o Espírito Santo quem traz a mensagem. Isso nós vimos no penúltimo vídeo, né? E no último eu comecei a trazer esse assunto, só que o vídeo cortou. Bom, então agora nesse último vídeo que eu estou fazendo, que não é o último, né? Nesse terceiro, sobre como é a reunião da igreja, eu vou trazer aqui uma mensagem dentro da revelação. Então nós temos duas formas de comunicação de Deus. Uma é o estudo da palavra, que é edificante, é proveitoso, deve ser feito, né? E o outro é a revelação que Deus traz na hora ali. Na igreja ele trabalha dessa forma, trazendo a revelação, mas ele também pode trazer para os irmãos e os irmãos trazendo para outros irmãos e devem ser julgados se realmente é a revelação de Deus ou não. O Espírito vai testificar pela palavra. Se não é, a gente deve chamar o irmão. Se não é de Deus que está trazendo, não. Está aqui na palavra, não condiz. Que a palavra, ela foi dada pelos profetas do Novo Testamento, não do Velho, e pelos apóstolos. Ela é o fundamento. Ela é o que nos guia. Então, se um irmão está errado, ela vai mostrar. Tudo nós temos que nos basear nela. Ela é o fundamento dos apóstolos. Por isso que apóstolo não existe mais, como nós já vimos isso bem claro nas Escrituras. As características de um apóstolo, escolhidos lá pelo Senhor Jesus, viram Jesus, experimentaram os poderes do Senhor Jesus, foram testemunho, dariam a vida para sentar nos 12 tronos lá, beberiam o cálice que Jesus bebeu, exceto o apóstolo Paulo, o abortivo, que veio para outro fim, outro propósito, né, que nós vamos falar mais sobre ele com o passar do tempo. Bom, revelação então da palavra. O Espírito traz, ele vai também trazendo as Escrituras para confirmar.
Então agora, hoje, a revelação que o Senhor me trouxe é sobre a igreja. E eu vou trazer como revelação. Isso significa o quê? Que eu nunca estudei nada sobre isso. É isso que significa. Eu não estudei, mas o Espírito me trouxe tal texto. Depois ele me trouxe tal outro texto. E a minha memória não é muito boa. Quando ele me trouxe, eu já liguei a câmera do celular aqui. Se não for dele, se for algo da minha cabeça, eu vou esquecer os textos. Eu vou esquecer e aí eu já tenho que parar o vídeo aqui e ver que não foi ele que me trouxe, entendeu? Então, sobre revelação, nós vamos falar sobre o ajuntamento da igreja. Como é essa reunião, né? Nós falamos um pouco no penúltimo vídeo e no último vídeo eu dei alguns exemplos, né? E agora neste nós vamos então elucidar aqui de forma mais nítida e clara através das escrituras. Lembrando que eu falei que eu só uso as escrituras sem slides e outros mecanismos da tecnologia. Nada contra os irmãos que usam. Eu acho muito bom, muito proveitoso. Normalmente o irmão que faz de um jeito, muitas das vezes até porque não consegue fazer de outro, julga o irmão que faz de outro jeito de forma errada, né? Isso tudo é carne. O Espírito não está nesse julgamento, nesse meio. Mas não tem problema usar a tecnologia, quem é bom nisso use, né? Agora, o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, apóstolos falaram, as escrituras diz a fé vem pelo ouvir, não pelo ver slides, etc, né? Então, está plenamente suficiente a revelação do Espírito e a confirmação do Espírito através da fala e das escrituras tão somente, né? E também vai estar suficientemente adequado através do uso da tecnologia. A Bíblia não diz que não pode usar a tecnologia, então a gente tem que cuidar para não pender nem para um extremo e nem para o outro, porque ambos são carne. Nós temos que andar em espírito e deixar a carne mortificada, né? Bom, então eu estava orando hoje de manhã, o Espírito me trouxe esse texto, né? E acredito que vai me trazer outros, o qual ele não revelou ainda, mas vai revelando no decorrer do vídeo aqui. Cada vez que ele me traz um texto à mente, eu vou ali no botãozinho de pausear o vídeo. Foi o que eu fiz no último, só acabei apertando o botão de cima e cortei o vídeo, terminei ele, né? Então eu pauseio, vou lá e abro para não prolongar muito tempo enquanto eu procuro aqui nas escrituras, né? E aí eu continuo então conforme o Senhor vai me trazendo os textos, né? Como é a reunião da igreja? Como é? Lembrando que há várias reuniões feitas entre irmãos, vários tipos de ajuntamento. A da igreja é um. Então nós falamos no penúltimo vídeo que na reunião da igreja o Espírito Santo ele traz a revelação, conforme a necessidade do corpo. E hoje nós vamos dar continuação da ordem de culto na igreja, na reunião da igreja, quando a igreja está reunida ao nome do Senhor Jesus, né? Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14, Bíblia Sagrada, né? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês traz salmos, ou uma palavra, ou uma instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Veja, quando nós nos reunimos como igreja, as coisas devem ser feitas para a edificação da igreja. Nós não sabemos, muitas das vezes, o estado do nosso irmão, o que ele precisa para ser edificado. Então veja o texto aqui, ó. Pois o que diremos, irmãos? É uma pergunta. Quando vocês se reúnem como igreja, cada um de vocês traz. Veja, quando cada um de vocês traz, não significa o estudo. Vou estudar a semana inteira para levar uma palavra de família. Não. Eu trago porque eu sou o porta-voz, o carteiro. Nós vamos ver isso no contexto. Eu sou o porta-voz, eu sou o carteiro. Então eu trago o que o Espírito Santo entregar ali na hora. Na reunião da igreja eu vou trazer como carteiro. Não é o carteiro que mandou a intimação, quem mandou foi o fórum. O carteiro só trouxe ali na igreja, vamos dizer assim, tentando usar como analogia, como exemplo, né? Portanto, que diremos, pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. Veja, cada um de vocês tem um salmo. Tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua e uma interpretação. A língua tem que ter interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, conforme a necessidade da igreja, o Espírito Santo dá para o irmão o hino a ser cantado, de consolo, de arrependimento, etc. O Espírito Santo vai dar e o irmão vai trazer. Ele pode se negar a trazer também. Porque o Espírito está sujeito ao profeta, ele é educado, o Espírito Santo não nos obriga a falar.
Claro que nós vamos ser disciplinados individualmente se nós estamos rebeldes a Deus, até nesse aspecto, né? Mas ali não vai obrigar ninguém a falar. Eis que estou à porta e bato, diz as Escrituras. Continuamos então. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2 ou 3 no máximo. Então, esse negócio de a pessoa ficar se atirando lá na religião cristã, 50 pessoas lá, lagartixa na parede, chupa-bala house, isso não é línguas, irmãos. Isso é carne, é emoção, é carência. Não é o Espírito Santo agindo, com certeza. Fale 2 ou 3 no máximo, né? Se, porém, alguém falar em língua, fale 2, ó. Deve falar 2, no máximo 3, ó. Tá claro aqui. E alguém deve interpretar, ó. Tem quem interpreta? Não tem, porque é carne, irmãos, é carência, é um monte de emoção. O Senhor Jesus não está ali no meio naquela reunião. Tem irmãos salvos ali na ignorância? Tem, amados irmãos nossos. Mas eles vão percebendo com o tempo, né? E aí vão sair desse erro. Se não houver quem intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo. Então, se Deus der uma língua, um idioma, não deve falar na igreja, deve ficar calado, se não há quem intérprete. Não é o Espírito falando, é a carne. Está em desobediência ao Espírito. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, ó, se vier uma revelação, irmãos, ó, se vier uma revelação, não é, irmãos, eu vou estudar a semana inteira sobre casamento e domingo eu vou falar sobre casamento. Não, a gente pode fazer um estudo para isso. 2 formas do Senhor falar conosco. Estuda a palavra, examinar as escrituras, render a Deus um culto racional, a gente vai racionalmente examinando e o Espírito vai dando a revelação progressiva. E a revelação direta que Deus dá. A gente nunca estudou sobre aquilo e Deus dá o entendimento. Isso é dom, é milagre. É diferente de um estudo onde progressivamente o Senhor vai revelando a palavra. Na igreja, o Espírito quer dar essa palavra para edificar, conforme a necessidade. Tratando-se de profeta, fale 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém, veja, vem a revelação de Deus. Não foi um estudo semanal, ó. Alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então o primeiro fica em silêncio. Eu estava aqui trazendo uma revelação de Deus. O Espírito Santo trouxe para outra revelação. Quer dizer que ele parou de me usar. Então eu devo parar de falar. E aquele outro fale, porque Deus conhece a necessidade do seu corpo. O Senhor Jesus disse para Paulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo os nossos irmãos. Ou seja, o corpo de Cristo. Persegue o corpo, está perseguindo o corpo. Se alguém perseguir meu dedo, uma formiga está mordendo meu dedo, está perseguindo o meu corpo. Então, se a um irmão foi dado uma palavra, eu paro de falar, porque se eu estou em espírito, eu entendi que o Espírito Santo não está mais me usando. Ele quer usar o outro irmão para trazer uma outra palavra para edificar um outro irmão que está pisando, ou para exortar, etc. Cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas, ou seja, o Espírito Santo que está usando o carteiro para entregar a carta, vamos lá. O Espírito Santo que usa o carteiro, ou seja, o Espírito dos profetas, está escrito aqui o Espírito dos profetas, né? Está sujeito aos profetas. Se o carteiro não quiser entregar a carta, ele rasgar, botar fora, ele vai fazer isso. Ele vai ser cobrado depois. Mas ele pode fazer isso. Ninguém está ali obrigando ele a entregar a carta. Então, se o Espírito Santo me trouxer uma palavra e eu não quiser falar, o Espírito não vai obrigar. Mas a igreja vai ter prejuízo porque eu andei na carne. É a mesma coisa eu chegar num altar, que altar não existe, é judaico, né? A cristandade pegou emprestado sem autorização de Deus. E eu dizer, 7 semanas eu vou falar sobre casamento. Mas eu não sei o que Deus vai querer falar para o irmão daqui a 7 semanas. Entendeu como é simples, irmãos, a palavra de Deus? Palavra simples, bem simples. Só que a carne gosta de marabalismo, assim, de pirotecnia, infelizmente, só quem está em espírito vai aceitar, né? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de confusão. Então, obviamente, que se Deus deu a palavra para o outro irmão, logo eu paro de falar e o outro continua, porque Deus não é Deus de confusão. E o Espírito vai
guiando a igreja conforme a necessidade de cada membro, que nós muitas das vezes não sabemos, mas ele sabe. Então assim é na reunião da igreja. É uma reunião que o seu Jesus fala através do seu Espírito, e não nós. Diferente de uma reunião de estudo, onde eu vou falar, e não o Espírito. Eu vou dizer, irmãos, eu entendo assim. Veja que eu falei, eu entendo assim. Eu não disse, o Espírito trouxe isso. O Espírito trouxe essa palavra. Eu entendo assim. O outro irmão vai dizer, eu entendo assim. E aí vai ficar um entendimento diferente. A gente vai ficar orando até Deus revelar qual entendimento está certo. Isso é uma reunião de estudo. Isso aconteceu em Atos capítulo 15. Onde uns irmãos salvos, irmãos amados salvos, eram judeus, eles achavam que tinham que circuncidar os gentios. E houve um concílio. Outros diziam que não. No final eles falaram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor esse encargo. Então, no final eles chegaram ao entendimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo queria. Então, no final do estudo, se não tiver nenhum irmão na carne, todos vão chegar à conclusão do que o Espírito Santo quer. E são reuniões informais que a gente marca para fazer. Na igreja não, irmãos. Na reunião da igreja, só o Espírito pode falar. Através dos seus servos. Mas para isso, irmãos, a carne tem que estar 100% morta. É muito difícil nós encontrarmos uma reunião da igreja. Porque é muito difícil nós encontrar um ajuntamento de irmãos onde todos estão com a carne morta. Muito difícil. Você consegue compreender? É simples, mas por nós vivificarmos a nossa carne, que deveríamos matá-la, é difícil de nós ver acontecer. Continua. Como em todas as igrejas dos santos, ó. Então veja que é na reunião da igreja, ó. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, ó. Então, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então aqui fala como é que deve ser a reunião. Os irmãos falam conforme o Espírito revela para edificar a igreja, e as mulheres não podem falar. Elas ficam em silêncio. Como em todas as congregações, ou depende a tradução, em todas as igrejas dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Vê, todas as igrejas, Tessalônica, Filipenses, a igreja em Roma, em todos os lugares as mulheres permaneciam em silêncio. Só na igreja de Corinto as mulheres queriam falar. Só ali. O resto todo seguia o mandamento do Senhor. Então Paulo ele traz esse mandamento, assim, ó, como nas demais igrejas. Agora existe uma confusão aí, irmãos. Tem lugar, em nenhuma reunião de irmãos a mulher fala, porque ela não entendeu que é na reunião da igreja. Então essa confusão simples de entender. É só ter o espírito pronto a obedecer. Quem tem o espírito pronto a obedecer? Quem se interessa em obedecer ao Senhor de verdade mesmo? A custo da dor, de sacrificar as vontades da carne? Quem, né? Como em todas as igrejas dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido a elas falar. Antes permaneçam submissas. Se quiserem aprender, perguntem em casa ao seu marido, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então aqui 4 menções. Paulo é redundante aqui. Ele é redundante. Para deixar bem claro, né? Acaso, aí ele vai dar motivos que nem precisaria. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que alcançou? Então veja, Paulo fala, como em todas as igrejas a mulher permaneçam calada. Todas as igrejas a mulher estava permanecendo calada, menos na igreja de Corinto. Aí Paulo diz, ó, aqui nessa igreja, na reunião da igreja, vocês também, as mulheres têm que permanecer caladas. Então depois de ensinar isso, ele vai para o orgulho da igreja, vai para a arrogância da igreja, para a vaidade da igreja. Ele ataca o orgulho da igreja dizendo, acaso a palavra de Deus se originou entre vocês? Vocês que são os donos da palavra? O Espírito Santo usou vocês para trazer a palavra, a verdade? Não, não. Vocês são uns carnais, egoístas, amantes da comelança, das coisas erradas. A palavra de Deus veio de nós, os apóstolos. Nós trouxemos o fundamento, como ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3. E veja cada um como edifique sobre esse fundamento. 1 Coríntios capítulo 3.
Os irmãos em Corinto queriam edificar do seu jeito, sobre o fundamento que é Cristo. Eles eram irmãos? Sim. Por que eles eram? Por que eles eram irmãos? São chamados de igreja aqui, como as demais igrejas. Assim como as demais igrejas. Elas estão certas, vocês estão em desobediência, mas são igreja. Por quê? Porque estão sob o fundamento que é Cristo. Mas estão edificando a sua maneira. Estão servindo ao Senhor Jesus do seu jeito, como lhes agrada e não como Deus quer. São arrogantes. Acaso veio de vocês a palavra? Acaso a Igreja Universal está certa? Veio dela? A Igreja Quadrangular está certa? Veio da AIME? A Igreja Adventista veio da U.L. Einstein, a palavra? Foi ela que trouxe a palavra? Não, foi os apóstolos. Os apóstolos trouxeram a palavra. O que nós vimos nos demais vídeos seguiam a doutrina dos apóstolos, não da AIME. Não do Bispo Macedo, não da U.L. Einstein, não de qualquer fundador de uma nova igreja cristã. Existe só uma fundada pelo Senhor Jesus. Embora possam ter ali irmãos que creram no Senhor Jesus como Salvador, então eles têm o seu nome no livro da vida, têm os seus pecados perdoados e são nossos irmãos. Mas eles estão debaixo da arrogância do fundador daquela religião. Se por ignorância, Deus o sabe. E Deus vai trazer clareza a eles, quando eles abrirem-se mais para Deus, né? Acaso a palavra originou-se entre vocês? São vocês o único povo que alcançou? Se alguém pensa que é profeta espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. O que ele está escrevendo aqui? Que assim como as demais igrejas, nesta igreja de Corinto, as mulheres permaneçam caladas, como nas demais igrejas. Vamos ler aqui também. Como em todas as outras igrejas, verso 33, né? Pois Deus não é um Deus de desordem, ponto, novo assunto. Como em todas as congregações dos santos, ou como todas as igrejas dos santos, nas outras cidades, onde tem outras igrejas, permaneçam as mulheres em silêncio. Acaso vocês acham que vocês são o dono da verdade? Deus trouxe através de vocês a palavra? Não. Mas se vocês se julgam tão espirituais como vocês dizem, reconheça que o que eu estou trazendo é mandamento do Senhor. Porque quem é espiritual, como as demais igrejas, reconhecem. Então vamos ler de novo o texto. Pois todos, como as demais congregações de santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar, mas aprendam em silêncio. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido. Se não tem marido, ao pai, etc. Né? Pois é vergonhoso que a mulher use de fala na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês, ó irmãos de Corinto? Verso 36. São vocês o único povo que Deus alcançou? Porque vocês querem ser diferentes das outras igrejas? Agora, verso 37. Se alguém de vocês pensa que é profeta ou espiritual, pensa. Não está dizendo se alguém de vocês é profeta ou espiritual. Pensa que é. Reconheça que o que eu estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se vocês ignorar isso, será ignorado. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o dom de profetizar, e não proíba os que falam em língua, mas tudo seja feito com ordem e decência. Então os irmãos de Corinto estavam numa carnalidade só. Então eles não estavam fazendo o culto da igreja, o culto adequado como as demais igrejas. No próximo capítulo, que é o capítulo 15, nós vamos ver que eles nem acreditavam mais na ressurreição dos mortos. Eles achavam que quando morria, teu espírito já ia para um paraíso ou ficava vagando pela terra. Eles não acreditavam mais nas doutrinas verdadeiras dos apóstolos. Eles já tinham um monte de heresias. Essa era uma delas. A de a mulher ensinar na igreja, falar na igreja. Não é só ensinar, é falar, irmãos. Não convém que a mulher fale na igreja. Por quê? Porque ali o Senhor Jesus Cristo vai trazer a mensagem através dos irmãos. Só os irmãos podem trazer a mensagem diretamente do Senhor na igreja. A mulher não. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, como diz no texto seguinte. Então a reunião da igreja
ela é dirigida pelo próprio Espírito da igreja, como está bem claro aqui. E esse Espírito vai usar os irmãos para trazer a mensagem, trazer um hino, alguma música, ali algum hino, né? Trazer alguma palavra para edificação e consolo da igreja, na reunião, na igreja. Veja que o termo da e na, porque existe da, que é o corpo de Cristo, e na, que é num determinado local, onde esse corpo está reunido como igreja, que nós já vimos nos outros vídeos, aonde é este local, que existe um local, nós já vimos nos outros vídeos também, né? Bem claro ali, bem específico. Quem é carnal vai contender, com certeza, né? Não vai aceitar ali o que é específico do Senhor, como as demais igrejas aceitavam. Somente esta, na sua arrogância, desobedecia ao Senhor na reunião da igreja, como igreja, né? Então nós estamos aprendendo agora as funções práticas nesses próximos vídeos. Aí o penúltimo, o último e este agora, né? E nos próximos aí, como é a reunião prática da igreja, como igreja, né, irmãos? Então, até o nosso próximo vídeo.